São as escrituras que Deus deixou para mim e para você, amém? Está escrito assim, amém? Todos encontraram? Amém. Menos de hoje, concluí. Capítulo de número 12, verso 25 e 26, está escrito assim: para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam, se alegram com ele. Amém? Repita comigo assim: tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Amém? Outra vez? Tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Meu texto que nós lemos aqui é interessante e também me veio a calhar. Eu procurei um texto que pudesse ser ministrado no dia de hoje, que é a Santa Ceia do Senhor. E já que a ceia é comunhão, já que a ceia a gente está junto, nada melhor do que falar da unidade, de quem somos. O apóstolo Paulo, normalmente, quando ele se referia à igreja, ele fazia uma comparação com o corpo humano, né, que nós, individualmente, somos membros, como membros de um corpo, mas no conjunto da obra, eu, você, os outros ministérios que estão aqui nesse bairro, na cidade de Uberlândia, no Brasil, espalhados pelo mundo, as igrejas que estão de portas abertas pelo mundo, cada um de nós individualmente somos membros, mas toda a comunidade cristã evangélica forma o corpo de Cristo. Amém? Então, o corpo de Cristo somos a união de ministérios, a união de pessoas, porque as pessoas são membros, e cada um desses membros, juntos, ligados uns nos outros, é que formam o corpo de Cristo. Amém? Então não existe, por exemplo, eu ser membro do corpo de Cristo e não ter comunhão, por exemplo, com outra denominação que acredita, que prega o Evangelho segundo Jesus deixou, segundo os apóstolos ensinaram, segundo a doutrina dos apóstolos. É impossível que eu faça parte de uma comunidade sem ter comunhão com outras comunidades, com outras igrejas. Isso é impossível. Por mais que as pessoas às vezes tentem, olha, onde é que você congrega? Aí você fala, a pessoa, não, eu sou da igreja fulana de tal. Parece que você não é membro do corpo, não quer dizer que isso é uma mentira. Cada um de nós, individualmente, nós somos membros. Desde o dia que nós dissemos sim para Deus, sim para Jesus, nós nos tornamos membros. Nós somos batizados no mesmo Espírito, Espírito de Deus, e temos a mesma vontade, que é propagar o Evangelho por todos os lugares onde nós formos. Então a igreja, ela é um conjunto de membros. Amém? Igreja. A igreja de Cristo, ela é um conjunto de membros. Eu e você somos membros da igreja. Consequentemente, nós somos membros de um corpo. Nós formamos um corpo. Imagina cada um de nós que aqui está nessa noite. Eu sou membro, você é membro, nós todos juntos aqui, nós formamos esse corpo, o corpo desse ministério, o corpo dessa comunidade, dessa igreja, da comunidade cristã, dentro da gospel. Então, cada um de nós temos uma importância grande dentro desse corpo, dessa comunidade, onde nós estamos coligados, onde nós estamos congregando e reunidos aqui para a comunhão com Deus. Então, imagina só você, um corpo, como nós estamos aqui agora, se faltar um membro desse corpo. Nós podemos imaginar um corpo assim, faltando a orelha, por exemplo. Né? Um corpo faltando a orelha, é um corpo deformado, é um corpo que está fora do padrão, desajustado. O que eu quero dizer com isso? Que cada um de nós, eu, você, nós somos importantes no corpo. Imagina, o interessante da igreja, uma das coisas mais interessantes da comunidade da igreja, é que a igreja ela é composta de pessoas de raças diferentes, de nacionalidade diferente, cores diferentes, posição social diferente. O que eu mais amo em Deus é que Deus trata o ser humano com igualdade. Para Deus, nós todos temos o mesmo valor, Ele pagou o mesmo preço. Ele enviou Jesus para morrer na cruz, para resgatar um povo. Não importa se esse povo é rico, se esse homem é rico, se essa mulher é rica, não importa se ele é negro, não importa se ele é judeu,
não importa se ele é africano, o preço foi igual. Sabe, ele não mandou Jesus para os ricos, para salvar os ricos, ou pelo contrário, ele não mandou Jesus para salvar os miseráveis, simplesmente para salvar os miseráveis, os pobres, porque estão sofrendo demais. Não, o preço foi igual, o valor foi o mesmo, a moeda foi a mesma. Então, tanto faz se você tem uma conta bancária enorme, cheia de zeros lá, número 1 primeiro, depois não tem de zero para frente, quem sabe vai uns 12, 13 zeros lá, não importa, o preço foi igual a daquele que não tem nem a conta no banco, daquele que não tem nem o cartão, o valor é o mesmo. E nós precisamos aprender a conviver com essa situação dentro da igreja e fora da igreja. Eu gostaria sinceramente que nós pudéssemos, aí eu falo da igreja agora de um modo geral, pudéssemos voltar à simplicidade do Evangelho. Quer ter uns aos outros, aceitar uns aos outros o mesmo valor, tratar as pessoas com o mesmo valor que gostaríamos que a gente fosse tratado. Sabe, eu gostaria que o povo de Deus, o povo evangélico, pudesse, em primeiro lugar, amar a Deus e amar o próximo. Essa seria a minha vontade. Eu acredito muito que essa também é a vontade de Deus. Mas hoje não. Sabe, enquanto a gente está aqui numa comunidade simples, pequena, poucas pessoas aos meus olhos, sabe, enquanto a gente está em um número razoável de pessoas aqui, talvez a gente tenha essa simplicidade. Sabe, nós estamos aqui passando por um período, por um tempo. Bené estava lembrando do texto aí que eu fui ministrar em outra igreja relacionado ao barro. De repente hoje nós estamos naquele período em que o barro está só descansando ali, o barro está ali dando um tempo, descansando para enxugar, para tirar excesso de água, sabe, para pegar uma liga melhor. Sabe, de repente a gente está nesse estágio, a gente está nessa fase. Deus colocou a gente para dar uma descansada aqui, para preparar a gente para algo melhor, até a gente se tornar um vaso para ser usado por Deus. E de repente a gente está aqui nessa posição hoje. Hoje a nossa posição aqui de humilde, a posição nossa de estar aguardando Deus abençoar. É claro que aguardando significa ficar parado, mas trabalhar, mas crer que Deus ainda não realizou tudo aquilo que Ele pode realizar através da minha vida e através da sua vida. Nós estamos nessa condição de espera, de expectativa em Deus. E é fácil ser humilde, mas eu acredito muito que Deus está trabalhando na vida de cada um de nós para que a gente possa sair dessa fase do descanso do barro e ir para uma fase, para outra fase. Não significa que ela seja melhor, mas é uma fase que eu e você temos que passar. Talvez a gente saia dessa fase do descanso e vá para um lugar onde o oleiro ele precisa amassar o barro, pisar no barro. O Bené estava dizendo para tirar o ar, o excesso de ar. Tá, às vezes a gente está nessa situação, a gente se encontra nessa situação e é fácil, humilde. Mas quando a gente passar por todas as etapas, sabe, quando Deus honrar você de uma maneira melhor, maior aos seus olhos, de repente Deus tira você da situação que você se encontra hoje, coloca você por cabeça, porque a Bíblia diz que Deus, o povo de Deus, quando Ele te vai para salvar Israel, diz: olha, vocês não serão mais caudas, não vou colocar vocês por cauda, não vou colocar vocês por cabeça. Imagina só você que hoje é empregado na sua empresa, de um cargo inferior, simplesmente empregado, mas Deus te coloca por cabeça, te coloca de encarregado, te coloca de líder de seção. Porque sabe, Deus tira você hoje do anonimato aqui, você não é tão reconhecido, e Deus tira você do anonimato, você começa a ser conhecido. Será que você, ainda assim, vai fazer parte desse corpo? Será que da mesma forma que você está hoje? Seja sincero com você, não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Se Deus te exaltar hoje de uma maneira grandiosa, será que você não vai querer passar por aqui? Você fala: olha, Deus me honrou, Deus me exaltou sobremaneira, e agora eu não estou mais nessa igrejinha, agora eu não estou mais aqui nessa comunidade, porque Deus me honrou, Deus me abençoou. Eu ouço tanto testemunho dessa forma. Deus abençoa a pessoa naquele período de escassez dela, honra ela. Quando é a hora da pessoa honrar o ministério, honrar a igreja, ela fala: agora eu não me cabe aqui, agora eu preciso ir para um lugar melhor, agora eu preciso ter amigos diferentes, uma posição social diferente. Sabe, isso é coisa do ser humano.
Quando você está pobre, Salomão ia dizer: olha, a coisa que eu mais detesto, uma coisa que eu não compreendo, é o empregado que passa a ser patrão. Você viu aquela pessoa que é empregada, é humilde, é amiga das pessoas? Deus exalta ele passa a ser patrão agora não é mais empregado. Agora ele começa a pisar nos empregados que ele possui. Aquele que não gostava de ser humilhado, agora ele começa a humilhar as pessoas. Mas Deus, através de Cristo, Ele nos chamou para sermos o quê? Para sermos um corpo. Sabe, então, como eles estavam dizendo, um corpo sem orelha, ele é um corpo deformado. Imagina só um corpo sem olho. Ele continua andando, ele continua enxergando, mas a visão dele vai ser menor, vai ser limitada. O que eu quero dizer com isso? Que você, como membro dessa comunidade, ou de outra comunidade, que você seja membro, você é importante dentro dela. Existe uma função para você exercer dentro desse corpo. Olha para o seu corpo mesmo, as suas mãos, olha para ela, olha, imagina só, se faltar um dedinho na sua mão. Parece que ele não tem valor. Quando você olha para o seu todo, para o seu corpo todo, parece que você nem se lembra que tem um dedo mingo aí na mão. Mas corta um pedacinho dele. Você vai ver que, além de doer muito, perder um membro do corpo, o seu corpo vai ficar defeituoso. Sabe, quando sai alguém da igreja, não estou dizendo que sai alguém daqui, mas eu quero preparar você. Quando sai alguém da igreja, ela não volta mais, é como se faltasse um pedaço do corpo. O corpo de Cristo. Então, cada um de nós, dentro das nossas limitações, nós temos um grau de importância. Imagina o pé sem o dedão. Dizem que quem não tem o dedão no pé fica mais ruim para equilibrar. Diz que é ruim demais andar sem o dedão no pé, quem não tem o dedão. Diz que a pessoa fica desequilibrada. Então, cada membro de um corpo, o corpo, ele é importante. Então, você é importante nessa comunidade. Então, cada membro tem a sua função. A função do olho é de enxergar, de olhar. A função do pé. Imagina só um corpo sem os pés. Como que esse corpo vai se locomover? Será que vai ter que ser arrastado? Imagina um corpo sem os pés. Imagina um corpo sem os olhos. Como que ele vai se direcionar? Como que ele vai andar se não tiver visão, se não tiver os olhos? Corpo sem braço. Imagina sem os dois braços. Um corpo sem os dois braços. As pernas são fortes, o pé está firme, tem visão, tem tronco, mas não tem as mãos, não tem os braços. Sabe quem sabe para cumprimentar alguém? Quem sabe para carregar um peso, para carregar um fardo, para ajudar alguém? Então o corpo, quando ele falta um membro, ele é um corpo deformado. E a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E agora imagina se todo o corpo fosse só olho. É o que Paulo fala nessa carta aqui. Imagina se todo o corpo fosse olho. Imagina um corpo só de olho, só um olhão andando. Que corpo estranho, que corpo esquisito. Ou se fosse só o pé, aquele pezão, só que é esquisito. Imagina só um pé grandão andando, isso é estranho. Isso não é corpo, isso é membro individual. Já viu? Aquela orelhona, aquilo é um membro individual, ele não faz parte de um corpo. Você está diferente. Sabe, Jesus nos chamou para ser o quê? Corpo. Jesus nos chamou para ser corpo, não membros individuais, mas para sermos o corpo dele. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Imagina essa cabeça sem corpo. Então, olha a importância que eu tenho, que você tem diante de Deus. Jesus é o cabeça da igreja, do corpo. Mas nós, indivíduos aqui, membros, juntos, unidos, batizados no mesmo Espírito, na mesma vontade, nós nos tornamos o corpo de Cristo. Então, eu e você e Cristo formamos um corpo. Só nós, sem Cristo, nós não somos corpo. É um corpo sem cabeça. Já viu
Antigamente, os avós da gente, principalmente na roça, gostavam de mula sem cabeça. Que coisa esquisita, mula sem cabeça. Imagina um corpo sem cabeça, corpo de gente sem cabeça. Não existe. Nós precisamos estar unidos no mesmo espírito para sermos o corpo de Cristo. Um outro detalhe importante: a Bíblia diz que aqueles membros que a gente olha e vê que é de menos importância, você olha para alguém, para o membro, você fala, ele não tem muita importância. É o caso do dedinho. Não tem muita importância. A Bíblia diz que aquele membro que você pensa que não tem muita importância, o apóstolo Paulo ensina, é esse membro que você precisa dar maior atenção, maior honra. Aquele que você olha e fala assim, olha, aquele ali é um coitado. Você achou que ele é um membrinho ruim, aquele dedinho cravado, aquele que fica só enchendo o saco, como sapato, viu? Você calça o sapato, é quem tem um pé um pouquinho gordo, sabe? Aí aquele dedinho fica pegando na beirada do sapato, você olha para o membro e fala, aquele ali é o calo aqui na igreja. Esse você precisa dar maior honra para ele. Está vendo quanto o Evangelho, quanto Deus pensa diferente de mim e de você? Quando a gente encontra um problema, a gente quer dispensar o problema, quer resolver logo. Mas nós somos batizados no mesmo Espírito, nós somos corpo. E você, eu tenho certeza que não tem. Se a sua orelha tiver um problema, lembra da Bia? Estava com o olho doendo. Ela não arrancou o olho, ela foi lá na UAI, não sei onde ela foi, se foi na Bíblia, mas ela foi lá e cuidou do olho, para que o olho dela voltasse a normal. Ela não arrancou o olho porque estava doendo, porque estava dando trabalho. Sabe, às vezes a gente está dentro da igreja, olha para as pessoas e fala, ele não devia estar aqui, é chato demais, é enjoado demais. Mas devia estar aqui, faz parte do corpo. Talvez aquele dedinho que dói muito, aquele calo que dói muito, não é, mas faz parte do seu corpo. Você não arranca o dedinho do pé quando ele está doendo dentro do sapato. Quando o dedo dói, você quebra esse dedo. Buraco no sapato, né? Faz um buraco no sapato. Vamos largar a tenda. Vamos ter paciência. Quanto Deus pensa diferente de mim e diferente de você? Olha só o quanto é importante essa questão de sermos membros. Imagina se todo mundo tocasse violão, igual o Belém está tocando aqui. Se todo mundo tocasse da mesma forma, se soubesse a mesma coisa que ele sabe. Quem estaria ouvindo aí agora? Estaria todo mundo aqui tocando para ninguém. Corpo deformado. Imagina todo mundo pregando, todo mundo é pregador nessa igreja, todo mundo é PhD em teologia. Imagina, isso é pessoa crítica aí embaixo. Imagina se todos fossem membros, não tivesse ninguém para pregar e para tocar. O corpo não estaria funcionando. Por isso que a Bíblia diz que Deus distribuiu os dons dentro da igreja, as habilidades dentro da igreja, para que o corpo possa andar. Um vem cá e tem habilidade para tocar, um tem habilidade para pregar, um tem habilidade para abraçar, para acariciar. Não importa. Sabe, tem aquela pessoa que sorri, que dá um aperto de mão para as pessoas. Sabe, isso é importante. Isso faz parte do corpo. Porque a pessoa que está tocando aqui, talvez ela não pode ir onde você está agora e abraçar alguém. Sabe, pegar na mão de alguém. É por isso que o corpo é importante, é por isso que você é importante. Existe uma função dentro do corpo. E que Deus quer, precisa usar. Imagina todos os cantores da igreja. Todo mundo canta aqui. Pô, ia ser chato. Ia dar um trabalho. Que é o tal de gente que toca e canta enjoada. Enjoado. Bom, bem é enjoado. Eu sou enjoado. É, rapaz, nós mesmos nos achamos enjoados. Isso é verdade. Dá um trabalho. Imagina todo mundo tocando. Que trabalho. Isso é muito mais difícil da gente andar junto. Mas Deus, ele distribuiu as pessoas conforme a vontade dele. Então existe, mesmo que seja para você tocar também, mesmo que seja para você pregar também, mas você precisa reconhecer que faz parte de um corpo. E não importa que tipo de membro é você, se você é, quem sabe, é o dedinho do pé, se você é o pé, se você é a mão, se você é a orelha nesse corpo, se você é o braço forte do corpo, não importa, você está
ligado em um corpo. E a vontade de Deus, o verso que nós lemos aqui, ele diz para mim e para você: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Presta atenção. Quantas pessoas você sabe que está precisando do seu cuidado? De repente você pensa, não, vai pedir dinheiro para ajudar alguém. Não, nem sempre é o seu dinheiro que pode ajudar alguém. Nem sempre é o dinheiro. Quem sabe com aquela palavra amiga que você chega na pessoa e conversa com ela. Quem sabe é você chegar em alguém que há muito tempo você não conversa, você não fala com ela, e dizer para ela: olha, eu andei sumido por um tempo, mas eu estou aqui de volta. Sabe, eu quero te dar um abraço, eu quero te desejar uma boa noite. Sabe, eu quero que Cristo reine na sua vida, eu quero que você venha comigo, porque nós temos um corpo, você faz parte desse corpo. Você não pode ficar desprendido desse corpo, porque o propósito de Deus é que eu e você andemos juntos. Quantas pessoas já ouviram falar: eu não preciso ir na igreja para servir a Deus? Se você olhar de uma forma geral, você não precisa vir na igreja para servir a Deus, e eu concordo com isso. Agora, para fazer parte do corpo, você precisa vir na igreja, você precisa estar junto. Eu concordo, você pode adorar a Deus na sua casa, eu concordo. Claro, o primeiro lugar que você tem que adorar a Deus é na sua casa. Mas agora, congregar, estar unido, estar junto, mesmo que dê trabalho, essa é a vontade de Deus. Imagina, Jesus ele falou assim: eu vou para junto do Pai, mas vou deixar um Consolador, vou para junto de Deus, vou preparar um lugar para vocês. Imagina só você que não suporta alguém que está perto de você. E essa pessoa vai morar com você no céu. A eternidade doida. Será que vai ter jeito? Vai ter condição? Não vai. Você não consegue viver o tempo todo perto de alguém que você não suporta, que você não gosta. E a vontade de Deus é que eu e você sejamos um corpo, ajustados, fortes. Essa é a vontade de Deus. O texto que nós lemos, ele diz que nós devemos o quê? Não haver divisão entre o corpo e tratar os membros de igual modo, com o mesmo cuidado. A gente não pode tratar as pessoas diferentes. A gente não pode tratar as pessoas diferentes. Se eu trato bem o Caíme que chegou aqui hoje, e trato mal o Toninho, eu não estou sendo cristão, eu estou fazendo a vontade de Deus. Se eu trato o Yuri melhor do que meu filho, ou se eu trato meu filho melhor, porque é meu filho, dentro da igreja, e trato o outro pior, eu não estou sendo cristão. A Bíblia diz que nós devemos tratar uns aos outros de igual modo. Por que às vezes a gente trata uns melhor que o outro? Nós devemos tratar uns aos outros de igual modo, ter o mesmo cuidado. De maneira que se um membro padece, todos padecem. Talvez você sabe de alguém que participou, que congregou, que está padecendo, está sofrendo. O sentimento que deveria ter dentro de mim, dentro de você, é de estar comovido com aquela situação que aquele membro está passando. Sabe, se ele está sofrendo, eu deveria estar sofrendo. De que forma? Não vou ir lá chorar junto com ele, não. Se eu posso ajudá-lo de alguma forma, a minha obrigação, meu dever cristão, de ir lá ajudar. Sabe, o cristão, o cristianismo e o espiritismo ele faz doação querendo ser salvo, esperando receber de Deus a salvação por causa das suas obras. E o cristão? Aí tem cristão que fala: eu não ajudo, eu não preciso ajudar ninguém, eu não preciso dar nada para ninguém. Eu dou a palavra, se ela quiser, ela se vira. Ela aprende, eu ensino a pescar. O peixe ela se vira para atrás. Eu já ouvi isso na igreja. Nós não ajudamos ninguém para ser salvo, mas nós precisamos ajudar alguém, porque nós já somos salvos. Nós já fomos salvos. Essa é a nossa diferença. Você já é salvo em Cristo, sim. Então ajude o teu próximo. A Bíblia diz aqui nesse verso: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Então é o corpo. Tem alguém injuriado, tem alguém sofrendo, tem alguém triste, você precisa se compadecer, você precisa ser prestativo.
seu braço cortasse. Você precisa ir lá e fazer um curativo. Tem alguém que está sofrendo, está doendo muito, alguma palavra dita aqui mesmo na igreja. Você sabe. Ao invés de ir lá e ficar concordando, falar, é mesmo, o pastor falou que lá devia falar. Vai lá e leva um bálsamo, cura. Fala, olha, ele deve ter errado. Não é todo dia que ele está daquele jeito. Tem dia que ele é esquisito mesmo. Mas não normal. Sabe, a gente precisa tratar as pessoas de igual modo, com igual valor. E a gente precisa se compadecer daqueles que estão padecendo. Deus diz assim: de maneira que se o membro padece, todos os membros padecem com ele. Se o membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Amanhã, sei lá, Ana, Simário, que é mais envolvido com política, que chega aqui, vereador eleito. Nós temos que nos alegrar com eles. Sabe, alguém de vocês se forma na faculdade, hoje está aqui, quem sabe desempregado, amanhã é doutor formado. Glória a Deus, vamos nos alegrar. Faz parte do corpo de Cristo, mas precisamos honrar. Sabe, a pessoa estava andando toda endividada, quem sabe toda encalacrada, sabe, cheio de vícios, cheio de doença, e Deus vai e cura. Glória a Deus, vamos nos alegrar. Faz parte do corpo de Cristo. É o que a Bíblia está dizendo. A gente precisa chorar com aqueles que estão chorando, se compadecer deles, sim, mas a gente também precisa se alegrar. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. E uma das coisas mais difíceis dentro da igreja é alguém chegar aqui e falar assim: olha, eu fui honrado, Deus me honrou. Sabe, eu era pedreiro, lascado, lá trabalhando na diarinha. E hoje Deus me honrou, Deus me deu empresa. Hoje sou construtor. Ah, é? Glória a Deus. A gente não vai honrar as pessoas. Agora, quando tem alguém sofrendo, a gente vai lá, nossa, irmão, Deus vai te ajudar. Mas quando você vê alguém por cima, a maioria de nós não consegue alegrar. Se a Ana chegar aqui e falar assim: olha, esse mês eu ganhei 20 mil com a política, mas se eu ganhei 500 reais no sol, não quer? Ô Ana, Deus é bom mesmo. A gente precisa mudar os nossos jeitos, os nossos conceitos e ser membro desse corpo. Se está padecendo, vamos orar junto, vamos buscar Deus junto para solucionar o problema. Mas se tem alguém sendo honrado na cidade por Deus, sabe, tem pessoas que talvez aqui, sabe, amanhã serão, quem sabe, juiz aí na cidade. Você vai ser o que, Yuri? Design automotivo. Design automotivo. Mas sabe, amanhã está lá na Ferrari trabalhando. Você vai falar, sabe, você vai dar glória a Deus. Lembro do Yuri lá na igreja. Talvez eu não veja isso, mas alguns dessas crianças podem ver. Sabe, a gente precisa aprender a alegrar com a alegria dos outros. Sabe, ser amigo dos outros quando ele está triste é fácil demais. Eu quero ver você ser amigo quando essa pessoa estiver por cima. Quem sabe passar de carro zero, quem sabe você teve de a pé. Quem sabe é o seu tempo de ficar de a pé hoje. E alguém passa da igreja no carro e fala: glória a Deus. Não sei se é o seu sonho, mas de repente amanhã também, se você der glória a Deus, se você se alegrar com Ele, nesse momento de vitória, quem sabe Deus olha lá do céu e fala: olha lá, cristianismo, olha um exemplo de seguidor de Cristo, se alegrando com a alegria dos outros. E Deus vai e honra a sua vida também. Deus vai e honra você também. Chorar quando os outros estiverem tristes, sim, mas também nós devemos levar alegria quando é tristeza. Levar esperança àquele que não tem. Sabe, quem sabe seu filho aí está lutando, terminou o 2º grau, doidinho para entrar na faculdade. Sabe? Quer ser designer automotivo, outro quer ser, sei lá, piloto. E às vezes a gente não acredita.